Concurso de pessoas e crimes culposos. É pacífico na doutrina que só pode haver coautoria nos crimes culposos. Não ocorrerá a participação. Sabemos que o descumprimento objetivo de cuidado nos crimes culposos é um elementar. Esse descumprimento do dever objetivo de cuidado pode ser por imprudência, negligência ou imperícia. Então é pacífico que todos aqueles que contribuem para o descumprimento do dever objetivo de cuidado são autores. E se eles possuírem vínculo subjetivo, eles serão coautores do crime culposo. Porém, não pode haver o conceito de participação em um crime culposo. Sabemos que existem, aí no concurso de pessoas existe o princípio da convergência, ou seja, deve haver uma homogeneidade nesse vínculo subjetivo. Esse princípio vai dizer o seguinte, cai muito em concurso: não há participação dolosa em crime culposo e nem contribuição culposa para um crime doloso. Ou seja, não vai haver concurso de pessoas nessa situação. Então, é pacífico que não há participação dolosa em crime culposo. As pessoas que descumprem o dever objetivo de cuidado só podem ser coautores, mas não vai haver uma participação dolosa em um crime culposo. Já falando aí, seguindo a apostila, falando em crimes societários, crimes praticados pela multidão, é possível sim um crime perpetrado pela multidão, é possível concurso de pessoas. A questão essencial aí é que aquele que dá luz a esse crime perpetrado pela multidão, aquele que agita a multidão, ele vai receber uma agravante. Aqueles que foram influenciados pela multidão receberão um atenuante. Essa atenuante daqueles que estão influenciados pela multidão tem ligação com algo já explicado cientificamente, que quando as pessoas estão dentro de uma multidão, eles perdem muitas vezes os bloqueios psicológicos para a realização de condutas más. E aí, por arrefecer esses bloqueios, e é algo que o ser humano tem também cientificamente, que é a questão de imitar, é que é possível diminuir aí a pena pela atenuante daqueles que estão influenciados pela multidão. Então, no caso de crimes realizados por multidões, aqueles que agitam a multidão, que dão aso a esse crime, recebem um agravante. E aqueles que estão influenciados recebem uma atenuante. Outra questão interessante, que é muitas vezes impossível descrever de forma a miúde, com detalhes, a conduta de cada qual num crime perpetrado por uma multidão, até no crime societário. E aí, se não houver essa descrição exata, isso vai implicar um desprestígio, um desrespeito à ampla defesa, já que o fato não vai estar devidamente caracterizado em seus detalhes, dificultando a pessoa se defender. Como é que isso pode ser interpretado? Então, a jurisprudência entende que é possível que
o Ministério Público ingresse com a denúncia e não entre em detalhes, mas ele deve descrever e atribuir o fato à pessoa, mesmo não entrando em detalhes, mas que deixe claro o que aquela pessoa fez para ela se defender. Então é possível a chamada denúncia geral, que não pode descambar numa denúncia genérica. Denúncia geral é quando o Ministério Público atribui um fato e atribui àquelas pessoas que cometeram. Já a denúncia genérica é um fato mal formulado, em que se atribui de forma a que atinja qualquer tipo de pessoa que esteja na situação, sem descrever exatamente o que cada uma contribuiu para o fato, deixando aí algo vago que vai gerar o que a doutrina chama de criptoimputação. Esta sim, a denúncia genérica, vai, de certa forma, entrar naquilo que chama-se inépcia da denúncia e também vai ferir de morte a ampla defesa. Então, essa denúncia genérica descamba na criptoimputação e deve ser rechaçada. Já a denúncia geral, ela é, segundo a doutrina, compatível com a ampla defesa e a jurisprudência tem admitido, desde que, apesar de não entrar em minúcias, descreva a ligação do agente com o fato. E aí podemos trabalhar o artigo 30, que é a possibilidade de comunicação de circunstâncias ou elementares. O artigo 30 vai dizer que as circunstâncias pessoais, elas não se comunicam, salvo se elas forem elementares do tipo. Então, o que esse artigo quer dizer? As circunstâncias objetivas, elas se comunicam entre os participantes, os contribuintes do concurso de pessoas. As circunstâncias pessoais, elas não se comunicam. E as elementares, sejam objetivas ou subjetivas, elas se comunicam a todos os agentes. Agora, é preciso prestar atenção no seguinte: apesar das circunstâncias objetivas e as elementares objetivas e subjetivas elas se comunicarem, deve ser claro para todos que o direito penal ele proíbe a responsabilidade objetiva. Então, essas circunstâncias, mesmo tendo a possibilidade de se comunicar, elas devem entrar na esfera de conhecimento de todos os agentes, sob pena, como já disse, de recair na responsabilidade objetiva. Então, resumindo, circunstâncias objetivas se comunicam, circunstâncias pessoais não se comunicam e elementares, sejam objetivas ou subjetivas, elas se comunicam. Deixando claro que as circunstâncias objetivas e as elementares objetivas e subjetivas, elas se comunicarão se elas entrarem na esfera de conhecimento de todos os agentes. Um tema interessante que sempre é colocado na doutrina foi aquele dilema trazido por Hungria, do estado puerperal, que realmente traz uma situação tanto que injusta de um cara que está em plena consciência, plena saúde, ser beneficiado pelo privilégio do infanticídio. Ou seja, a mãe está no estado puerperal. Aquele que ajuda a mãe a praticar o infanticídio, ele não está. Então ele recebeu o privilégio, soa um tanto que inusitado. E aí Hungria, tentando afastar essa celeuma, essa quizila, ele trouxe o conceito de elementar personalíssima, que seria o puerpério que só caberia à mãe.
e não aquele que ajuda a mãe a praticar o infanticídio. Ele mesmo depois trocou de ideia, porque ele não poderia falar algo diferente da lei, e no direito penal vigora o princípio da taxatividade, da legalidade. Então, mesmo sendo algo injusto aos olhos de todos, a elementar estado puerperal, ela se comunica a todos os contribuintes aí para o infanticídio. Outro tema que povoa aí o imaginário e tem decisões até jurisprudenciais é a comunicação do motivo torpe no homicídio mercenário, mandante sicário. Essa comunicação vai existir inexoravelmente. Motivo torpe num homicídio qualificado faz parte do tipo elementar que vai se comunicar ou não? Ela é uma circunstância pessoal. Então, prevalece na jurisprudência atualmente que o motivo torpe do homicídio mercenário do executor, ele não vai se comunicar ao mandante de forma inexorável, de forma necessária. Pode ser que o mandante tenha um motivo nobre ao encomendar esse homicídio mercenário. Então, necessariamente, o mandante não vai ter um motivo torpe também. E aí, não há essa comunicação. A circunstância para esse executor é pessoal. Outro tema que devemos trazer é a chamada autoria colateral. Falamos que no concurso de pessoas existem diversos requisitos. Um deles é o vínculo subjetivo. Na autoria colateral vai faltar o vínculo subjetivo. A autoria colateral acontece quando duas pessoas, elas convergem para o mesmo crime, no mesmo momento, no mesmo contexto, mas elas estão dentro de um vínculo, não há um vínculo subjetivo, então não estão em concurso de pessoas. Dois indivíduos estão à espreita de um indivíduo desejando matá-lo. Essas duas pessoas, quando esse indivíduo está passando, elas começam a atirar. Elas não estão em vínculo subjetivo, mas elas atiram em desfavor desse indivíduo. Então, esse é o chamado autoria colateral. Uma questão que é importante na autoria colateral é que é preciso saber quem deu aso ao resultado final, pois um pode estar numa tentativa e o outro num crime consumado. E aí podemos entrar na questão da chamada autoria incerta. Nesse exemplo dado, de pessoas que espreitavam o indivíduo e depois atiraram, é preciso saber quem deu o tiro, quem deu cabo à vida da pessoa. E aí, acaso não se determine com exatidão quem deu o tiro, quem foi o responsável pela consumação, essa dúvida é a chamada autoria incerta. Na doutrina, ao se constatar uma autoria incerta, de forma em que a dúvida beneficia o réu, ambos responderão por tentativa. Ambos responderão por tentativa. E atenção, já caiu em prova. Imagine que um deles esteja em crime impossível e o outro deu aso à consumação, mas não se apura quem está em crime impossível ou não. Por incrível que pareça, ambos serão beneficiados pela excludente de tipicidade da tentativa crime impossível, por conta da autoria incerta.
Autoria desconhecida. Já a autoria desconhecida, não se sabe nem quem atirou. Só sabe que a pessoa morreu por tiros envolvendo duas pessoas, mas não sabe nem quem são, ou seja, desconhece os atiradores. Na autoria incerta, sabe-se quem atirou, não sabe quem consumou. Já na autoria desconhecida, não sabe nem quem atirou, para depois fazer essa lucubração aí, né, de quem consumou, quem tentou, né? Então, a autoria desconhecida, não se sabe nem quem atirou, nem quem estava participando do cenário criminoso. Então, finalizamos por aqui concurso de pessoas. Colocarei a apostila disponível aí para os senhores. Creio que essa revisão vai ajudá-los em concursos de delegado de polícia que possivelmente abrirão, e a regra é os senhores assistirem os vídeos de posse aí da apostila. Anderson Couto, até a próxima.